Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um episódio do seu programa Teologia Viva e convidamos você com toda a sua família, amigos e juntos estarmos crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Amados irmãos, no episódio de hoje estaremos seguindo nesta sequência de reflexões, meditando sobre o seguinte tema: o 7º e 8º mandamentos, a proteção da família e da propriedade. E para isso quero lhe convidar para junto conosco lermos 2 versículos da palavra de Deus que estão em Êxodo capítulo 20, versículo 14 e o versículo de número 15. Leia conosco o que diz a palavra de Deus. Não adulterarás, não furtarás. Êxodo capítulo 20, versículos 14 e 15. Retomando a série de meditações sobre os 10 mandamentos, princípios de Deus para os nossos dias, neste episódio estaremos refletindo sobre o 7º e o 8º mandamento e, sobretudo, destacando os seus princípios espirituais, como sempre temos feito para a igreja de hoje. Vejamos então o 7º mandamento do Decálogo: não adulterarás. Se o 5º mandamento trata do respeito aos representantes de Deus no lar, como já foi visto em episódio anterior, Êxodo 20, versículo 12, e o 6º defende a sacralidade da vida, o que vimos também em outro episódio. O 7º, não adulterarás, trata da preservação da família. Este preceito moral descrito no Decálogo diz respeito ao combate à profanação da santidade do casamento, e isso através de um pecado horrendo que é a prática do adultério. Este mandamento tem como objetivo a abstenção de toda impureza da carne e ainda exorta para a conservação do leito sem mácula, isto é, o amor conjugal e a coabitação, respectivamente. Ele visa proteger o matrimônio por ser uma instituição sagrada, instituída por Deus. Este mandamento exige respeito ao cônjuge e ao compromisso assumido por ocasião do casamento, não abrindo, portanto, margens para o pecado de adultério, que consiste na violação da lei dada por Deus. Vejamos, portanto, o adultério, violação do 7º mandamento e suas consequências. A palavra adultério vem do latim adulterium, que tem o sentido de dormir na cama alheia. É a relação sexual entre pessoas casadas com outra que não é o seu cônjuge. É o que fica claro no dicionário de teologia do pastor Elinaldo Renovato. Esta prática nociva se constitui num pecado contra Deus. A descrição feita por José faz do adultério como um pecado contra a santidade de Deus, como podemos conferir no texto sagrado que nos diz: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis capítulo 39, versículo 9. Isso também aponta para o pecado contra si mesmo, como afirma o apóstolo Paulo no seguinte texto: fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 18. E também é um pecado contra o próximo. Com efeito, o texto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Romanos capítulo 13, versículo de número 9. O adultério é um pecado gravíssimo aos olhos de Deus, o Criador do casamento, do lar e da família. A sociedade sem Deus, relativista e hedonista, não o vê como algo pecaminoso, e sim como tendência natural do ser humano,
que, segundo a interpretação da teoria da evolução, o homem é polígamo por natureza, seguindo o exemplo de certos animais. No entanto, ressalta o pastor Claudionor Corrêa de Andrade: a visão cristã passa pelas lentes fortes e cristalinas da Palavra de Deus, que considera a infidelidade conjugal como vergonhosa traição aos princípios sagrados estabelecidos por Deus para o casamento, é o que afirma o caro pastor. Fica claro, portanto, que o adultério é visto como uma violação do preceito moral, e isso podemos confirmar, como segue, à luz do Antigo Testamento. À luz do Antigo Testamento, o adultério era considerado um crime sério, um ato de contaminação, com o que é descrito no livro de Levítico. Diz o texto: nem te deitarás com a mulher de teu próximo para cópula, para te contaminares com ela. Você pode conferir Levítico capítulo 18, versículo de número 20. Por esse motivo, era imposta a pena de morte. Perceba a gravidade desse pecado à luz do Antigo Testamento, envolvendo a execução de ambos os culpados. Para quem está anotando, além de Êxodo 20, versículo 14, você também pode acrescentar a referência de Levítico, capítulo 20, versículo 1. A pena de morte mostra que as sociedades antigas encaravam o adultério não meramente como um ato privado, errado, mas que ameaçava o arcabouço do lar e da sociedade. Infere-se que passagens como Levítico 20, versículos 10 a 21, que tratam de comportamentos sexuais proibidos, sejam simplesmente uma extensão da lei sobre adultério. Vejamos o que encontramos também sobre esta violação à luz do Novo Testamento. Confira conosco. Os ensinamentos neotestamentários seguem o mesmo padrão veterotestamentário, ou seja, Novo segue o mesmo padrão do Antigo Testamento, quanto à reprovação da prática do adultério, como podemos conferir nos seguintes versículos. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Novamente citando Romanos capítulo 13, versículo 9. Ainda podemos mencionar: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Gálatas capítulo 5, versículo 19. E ainda podemos citar o seguinte: porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. É o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 11. O Senhor Jesus estendeu a culpa pelo adultério da mesma forma como fez para outros mandamentos. E você pode também estar conferindo isto nas seguintes referências: Marcos capítulo 10, versículo 19, e também capítulo de número 18, o versículo de número 20, incluindo até o desejo de cometê-lo ao próprio ato em si, como pode ser visto na seguinte expressão, como se segue: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículo de número 28. Pedro fez semelhante declaração ao dizer as seguintes palavras: tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 14. O apóstolo Paulo acrescentou que o adultério é uma obra da carne, como já vimos, mas apenas repetindo Gálatas 5, versículo 21, e que os que praticam são passíveis de penalidade e não herdarão o reino dos céus. Isso pode ser visto em Romanos capítulo 1, versículos 29 ao 32, 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 10 e Apocalipse capítulo 22, versículo de número 15. À luz das Escrituras, podemos, para fins didáticos, dizer que a violação do sétimo mandamento pode se dar pelo menos
de 3 formas, como aqui quero mencionar. Primeiro, o adultério físico, intercurso carnal entre uma pessoa casada com outra que não seja o seu cônjuge. É o que a Bíblia vai deixar claro, além de Êxodo 20, versículo 14, Levítico 20, versículo 10, também em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18, Mateus, capítulo 5, versículo 27, também capítulo 19, versículo 18 e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Em segundo lugar, adultério do coração. Já vimos, mas é importante mencionar, ou mesmo do pensamento. Neste, o adultério não se dá de forma física, mas puramente mental, através de pensamentos imorais dirigidos a alguém que não é o seu cônjuge, obviamente. Isso pode ser visto em Gênesis capítulo 6, versículo 5, Provérbios capítulo 6, versículo de número 18, Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, que já mencionamos, mas é bom incluir também esta referência, e mais uma vez, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 14. Em terceiro, podemos ainda mencionar o adultério virtual. Este é cometido quando alguém casado alimenta-se com pornografia, com conversas indevidas com o sexo oposto. E Salmo de número 101, verso de número 3, traz esta advertência. Também Provérbios, capítulo 7, versículo 10 ao versículo de número 23, nós encontramos referências bíblicas alusivas a essa prática e os riscos que ela pode trazer. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 22, são palavras exortativas para evitar estas práticas. Como uma quebra da lei divina, a Bíblia deixa muito claro as suas consequências para estes que cometem qualquer um destas modalidades de pecado e adultério. O adultério destrói não apenas o lar, mas também a integridade de duas pessoas que se tornaram uma só carne. Por isso, é a pior forma de roubo que existe. Pastores, psicólogos e psiquiatras, de um modo geral, comprovam que o adultério desfaz os valores emocionais e pessoais que sustentam a sociedade, e a prática diária mostra isso. As lágrimas, dúvidas e noites mal dormidas de pessoas que passaram pela trágica experiência da traição conjugal e os filhos de pais separados devem nos alertar e sensibilizar. O adultério traz prejuízos. Acentua o proverbista na seguinte expressão, como podemos analisar: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Provérbios, capítulo 6, versículo 32 e também versículo 33. Do ponto de vista teológico, sua pior implicação é a condenação da alma do adúltero caso não haja arrependimento. Como diz o apóstolo Paulo: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Por essas advertências, devemos analisar à luz das Escrituras o seguinte: como evitar a violação do 7º mandamento? Vigilância, oração e meditação na palavra de Deus são os recursos mais importantes para quem deseja vencer toda e qualquer tentação. Você quer anotar referências que apontam para esta verdade? Mateus capítulo 26, versículo 41, Salmo de número 119, verso 9 e também o verso de número 11. Mas no que diz respeito à sedução do adultério, existem outros cuidados que o casal deve tomar. Vejamos alguns. Primeiro, poderíamos aqui mencionar evitando conversas íntimas com pessoas do sexo oposto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Podemos ainda citar ocupando a mente com o que é proveitoso. Provérbios 4 e 23, Filipenses 4 e 8 e também Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Também podemos mencionar ainda afastando dos olhos aquilo que pode levar a pessoa a alimentar o pecado do adultério. Jó capítulo 31, versículo 1, Salmo 101, verso de número 3
e Mateus capítulo 6, versículos 22 e também 23. Não menos importante, podemos ainda mencionar mantendo-se longe de pessoas cujo comportamento está em desacordo com a Bíblia. É uma conduta que deve ser observada para evitar esse tipo de pecado. Salmo 1, versos de 1 a 3 e também 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 11. Ainda podemos mostrar, à luz da Bíblia, da necessidade de mortificar a carne e andar em espírito. Colossenses 3 e 5 e Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 18. Também abster-se do ato sexual com cônjuges apenas por consentimento mútuo e por tempo determinado, como aconselha o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, para que não haja brecha também nessa área da vida conjugal. Mantendo o cônjuge satisfeito, é o que a Bíblia também vai advertir. Provérbios capítulo 5, versículo 15 e 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. Observando a palavra de Deus, que é a regra de fé e prática. Salmo 119, verso de número 11 e Provérbios 4 e 20. Orando e vigiando sempre, é o que fica claro em Mateus 26 e versículo 41. A impureza sexual começa nos pensamentos, evolui nas palavras e culmina em ações erradas, ou seja, o pecado, que consequentemente gera a morte. Para reverter este ciclo, é preciso vigiar para manter puros os pensamentos. É evidente que, na medida em que nos inclinarmos para a carne, cogitaremos da carne. E na medida em que nos inclinarmos para o Espírito, cogitaremos das coisas do Espírito. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo de número 5. No entanto, sigamos neste episódio ainda tratando e destacando sobre o 8º mandamento do Decálogo: não furtarás. Não furtarás é o 8º mandamento do Decálogo, Êxodo 20, versículo de número 15. Esse mandamento proíbe o furto, isto é, tomar para si ou para alguém algo que pertença a outrem. Assim, ele aprova o direito de propriedade. O homem pode possuir aquilo que é resultado justo de seu trabalho ou um presente. Furtar ou roubar são atos que provocam instabilidade social. Aquele que furta demonstra desrespeito por outros ou inveja deles. Isso se aplica tanto àqueles que se apropriam diretamente dos bens de alguém, quanto àqueles que usam de artifícios para obter ou reter consigo bens pertencentes a outrem. Além de se preocupar com as questões espirituais, a Bíblia nos instrui acerca da natureza dos relacionamentos interpessoais saudáveis. Assim, vários textos bíblicos tratam de questões do cotidiano, como a relação entre os ricos e os pobres, por exemplo, ou entre os patrões e os funcionários. Muitas vezes essas relações são negativas, pois uma parte procura se beneficiar usando de métodos que podem prejudicar a outra parte. Vamos observar, portanto, diante disso, o que a Bíblia diz sobre a penalidade pela violação do 8º mandamento. Em Êxodo, capítulo de número 22, encontramos nas leis civis Deus orientando o povo de Israel, através de Moisés, como seria a pena capital para aquele que havia furtado algo do seu próximo. O ladrão devia pagar 5 cabeças de gado para cada boi roubado e abatido, e 4 ovelhas para cada ovelha roubada e abatida, como diz a Escritura. Acompanhe conosco. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Êxodo capítulo 22, versículo 1. Se o animal fosse encontrado com vida, o ladrão devia pagar em dobro, ou seja, 2 bois ou 2 ovelhas para cada boi ou ovelha roubada, como podemos observar na seguinte passagem. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Êxodo 22, versículo de número 4. A multa, portanto, servia para dissuadir o criminoso em potencial.
e também levava em consideração o fato de que os danos causados por esse tipo de crime não se limitam ao valor da propriedade roubada, como no caso do sequestro, onde o sequestrador era punido com a morte. Isso pode ser visto em Êxodo capítulo 21, versículo 16, e também Deuteronômio capítulo 24, versículo de número 7. O 8º mandamento do Decálogo está entre os que dizem respeito aos relacionamentos interpessoais, de modo que o princípio nele contido é o princípio do respeito à propriedade alheia. O respeito à propriedade alheia é destacado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, como veremos a seguir. No Antigo Testamento, inclui proibições referentes ao furto, ao dano às propriedades e ao mau uso das propriedades ou mesmo objetos pertencentes ao próximo, como podem ser vistos em várias passagens. Tome nota para aprofundar seu conhecimento analisando os seguintes textos: Êxodo capítulo 21, versículo 33 e 34, também capítulo 22, versículos 5 e 6, versículo 7 e também versículo de número 9, e Gênesis capítulo 31, versículo 31, como também segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo de número 21. Vejamos de forma panorâmica o que o Antigo Testamento diz sobre o furto. Primeiro, podemos mencionar de que, à luz do Antigo Testamento, o furto é uma abominação. Jeremias capítulo 7, versículos 9 e 10. Segundo, não pagar salários justos é considerado um furto à luz de Levítico capítulo 19, versículo de número 13. Terceiro, é da natureza do ímpio ser inclinado a tal prática, como podemos conferir no Salmo 119, o verso de número 61. Quarto, aqueles que consentem com o furto também se tornam culpados igualmente. Isso está em Obadias capítulo 5 e também Romanos capítulo 1, versículo de número 32. Quinto, geralmente quem furta também é capaz de matar. Jeremias 7 e 9 e também Oséias capítulo 4, versículo de número 2. Em sexto lugar, ainda podemos mencionar que paira uma maldição sobre aqueles que cometem o furto. Oséias capítulo 4, versículos 2 e 3 e também Malaquias capítulo 3, versículo 5. Em sétimo lugar, podemos também mencionar de que o furto provoca a ira de Deus. Ezequiel capítulo 22, versículo 29 e versículo de número 31. O respeito à propriedade alheia também fica evidente no Novo Testamento. Jesus citou os mandamentos do Decálogo, incluindo o 8º, conforme está escrito: não furtarás. Mateus capítulo 19, versículo de número 18, como também Marcos 10 e 19 e Lucas 18 e 20. O apóstolo Paulo ensinou que quem ama o próximo jamais irá furtar, pois o amor é o cumprimento da lei. Romanos capítulo 13, versículo de número 9. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29, Paulo explicou que se uma pessoa que antes de ser convertido tinha o hábito de furtar, assim que se tornasse um crente, tinha que se livrar desse antigo estilo de vida e fazer uma mudança, voltando-se para o trabalho honesto, a fim de ganhar a vida. Roubo e ócio andam juntos. Dessa maneira, a instrução de Paulo não era somente para parar de roubar, mas também para começar um trabalho honesto. Além disso, muitas vezes os escravos tinham a propensão de roubar a casa a que serviam. Muitos escravos tornaram-se cristãos e Paulo podia estar falando a eles exatamente nestas passagens. Todo crente deveria trabalhar arduamente, fazer sua parte na comunidade, sustentar-se e não esperar que ninguém o mantivesse. É o que nós podemos analisar. Do ponto de vista bíblico, não existe desculpa para considerar a corrupção algo inevitável e a justiça um ideal inatingível. Honestidade e justiça são realidades que precisamos defender e praticar. O apóstolo Pedro fala acerca desta verdade
ao escrever na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo de número 12, também capítulo 4, versículo de número 15. Por fim, o ensinamento neotestamentário é contundente quando diz que aqueles que praticam furtos não entrarão no reino dos céus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 10 e Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Concluímos, portanto, este episódio destacando que o Senhor proibiu terminantemente o adultério à luz do Decálogo, visando a pureza do matrimônio e a proteção da família. Como também, à luz do 8º mandamento, Deus espera daquele que lhe serve que evite o mal, não furtar e pratique o bem, seja honesto, cada um para com o seu próximo, pois a verdadeira espiritualidade envolve todas as áreas da nossa vida. Dessa forma, convidamos a você a continuar compartilhando o conteúdo do Teologia Viva com seus amigos e também familiares. Aproveite, passe na nossa playlist, acesse todos os nossos conteúdos no canal da Rede Brasil e no YouTube está à disposição. Aproveite, curta, comente, ative o sininho para receber de forma atualizada as notificações e inscrever-se também para que no nosso canal você possa estar acompanhando toda a programação da nossa igreja, que é o Rede Brasil Oficial. Agradecemos a sua companhia, nos despedimos neste momento, mas esperando que juntos possamos estar no próximo episódio do seu programa Teologia Viva.